Bom, a gente vai falar aqui de temperatura e dilatação, tá? Então vamos lá, temperatura. Primeiro a gente vai definir o que é temperatura, certo? Temperatura é o seguinte: a matéria ela é formada de quê? Ela é formada de átomos e moléculas. Esses átomos, essas moléculas sempre estão em agitação, então elas têm um certo movimento ali, eles não param esse movimento. Se eles têm um movimento, ele tem uma certa energia cinética de movimento, tá? Essa energia cinética, essa agitação, ela, o que, que ela produz? Ela produz um efeito que a gente pode sentir frio ou quente um determinado objeto, tá? Se a gente colocar isso dentro de um padrão, é o que nós chamamos de temperatura. Então, o que, que seria temperatura? Temperatura tem a ver com a agitação das moléculas, né? Uma energia interna que elas têm, de energia cinética, que elas têm, que a matéria tem, que as moléculas têm. E tudo isso dentro de um padrão, a gente pode definir se um corpo está mais quente ou frio, tá? E isso que a gente chama de temperatura. Então, para a gente entender melhor, temos aí uma animação. Então, essa animação aqui, por exemplo, no primeiro exemplo aqui, as moléculas estão levemente menos agitadas que o da direita. Então, a temperatura aqui, se colocar um termômetro, ele está menor. Aqui é o ponto médio, uma média entre as duas, né? Digamos assim. Elas estão mais agitadas um pouco, então a temperatura é um pouco maior. E a terceira, como elas estão muito agitadas, então a temperatura é um pouco maior ainda. Se a gente prestar bem atenção nessa animação, a quantidade de moléculas seria a mesma, né? Só que de acordo com a temperatura, eles estão aumentando de tamanho. Então a aula de hoje é sobre isso. A gente vai relacionar a temperatura com a dilatação do corpo. Tá? Então vamos falar um pouco das escalas, né? O Anders Celsius, ele criou uma escala termométrica, um termômetro, então uma escala para a gente poder medir a temperatura. Então o que, que ele usou? Ele pegou um ponto onde a água e gelo em equilíbrio, então ele chamou esse ponto de 0 grau, que é o ponto de fusão da água, e o ponto de ebulição, quando tinha água e vapor em equilíbrio, ele chamou de 100 graus. E entre 0 e 100, o que, que ele fez? Ele dividiu em 100 partes iguais. Então ele tem escala Celsius, tá? Chamava centígrados antigamente, mas não usa mais falar centígrados. Graus Celsius, tal, que era de 100 partes, então 1 metro ali. Né? Então vamos continuando aqui. A escala Fahrenheit ela é muito usada nos Estados Unidos e alguns 3 ou 4 países ali perto. Mas só mais é nos Estados Unidos que usa. A diferença dela para o Celsius é que o ponto de fusão da água é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água é 212 graus Fahrenheit. Então a diferença aí. Então se você for para os Estados Unidos um dia e for medir sua temperatura e tiver lá 96 graus, não se assuste, tá? Olha se o termômetro não está em graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, ela é um pouco diferente, né? O Lord Kelvin, William Thomson, que era o Lord Kelvin, ele fez o seguinte, ele estava fazendo uma experiência com gases e ele pegou um gráfico desses gases, por exemplo, gás um, 2 e 3. E ele viu que quando ele aumentava a pressão, a temperatura desses gases ia subindo. Então ele analisou um gás, depois analisou o outro, depois um terceiro gás. Aí, analisando tudo isso, o que, que ele chegou à conclusão? Quando ele fez o prolongamento desses gráficos, todos os gases apontavam para o mesmo ponto aqui atrás. E esse ponto equivale a menos 273,15 graus Celsius. Então ele chegou à conclusão que a menor temperatura possível chegar é o menos 273,15 graus Celsius. Então, aí o que, que ele fez? Ele chamou de 0 Kelvin, tá? Ali é o zero. Então, aí a escala levou o nome dele lá, o Kelvin, que é chamado de zero absoluto, porque não existe temperatura menor que 0 Kelvin. Isso aqui não é um ok, não, é 0 Kelvin, tá? O pessoal acha que é um ok. Então, vamos dar uma comparada às três escalas, tá? Vou até desenhar aqui, que acho que fica mais fácil para explicar aqui. Ó. Vou pegar outra cor aqui. Vou pegar um azul. Então é o seguinte:
Aqui pegamos um ponto em comum nas três escalas, né? Aqui temos 0 Kelvin, do Fahrenheit e do Kelvin. Então é o mesmo ponto aqui em comum. Tem 3 pontos em comum e um a gente não conhece. Tudo isso para a gente criar uma relação entre as 3 escalas. Então, se eu pegar esse pedaço aqui, ó, e dividir por esse, vai ser a mesma coisa de eu pegar esse, opa, e dividir por esse. E mesma coisa se eu pegar esse e dividir por esse, tá? Então, esse pedaço aqui seria temperatura em Celsius menos 0 grau, dividido por 100 menos 0. E esse aqui? Temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por 212 por menos 32. Mesma coisa aqui, ó. TK menos 273 e 373 menos 273. Aí a gente cria isso aqui, ó. Essa relação aqui. Esse pedacinho aqui está aqui. Esse pedacinho maior está aqui embaixo. Então, essa é a relação. Fazendo essas continhas aqui embaixo, tirando o mínimo, já ajeitando tudo, simplificando, fica essa relação entre as 3 escalas, tá? Aí se você tiver temperatura em Fahrenheit, você consegue para graus. Se tiver em Fahrenheit, quiser para Kelvin, você consegue. Se tiver em Kelvin, você consegue também para transformar para qualquer uma das outras 2 escalas, tá? Então, beleza? Então vamos continuar aqui. O que é uma dilatação térmica? Dilatação térmica é um aumento de tamanho quando a matéria é aquecida, tá? Contração térmica é a diminuição do tamanho quando a matéria é resfriada. Então, quando a gente aquece um corpo, aquelas moléculas vão se agitando, lembrando disso, e elas sempre estão em agitação em torno de um ponto médio de agitação. Então tem um pontinho aqui e ela fica em torno desse ponto agitando. Quando você aumenta muito a temperatura, aumenta a agitação dessas moléculas, a distância entre os pontos médios de vibração das moléculas aumentam também. Tá? Então eles vão vibrando muito e essa distância vai aumentando. Então por isso que ele dilata de tamanho. Tá? Vou falar um pouco sobre a dilatação do Sol, só um exemplo aqui que aconteceu. Isso aqui não é a temperatura de um dia normal, não. Aqui deve ter acontecido algum incêndio ou coisa assim que dilatou demais os trilhos de ferro e eles entortaram. Assim, tá? Então vamos ver como que a gente pode calcular isso. Aqui eu tenho uma barra de um sólido, provavelmente um metal, e aqui eu tenho ela depois de aquecida. Tá? O comprimento inicial dela eu vou chamar de comprimento inicial L0. O comprimento final eu vou chamar só de L. Tá? O comprimento final. E esse pedacinho aqui, ó, que aumentou, que ela dilatou, para me calcular ele é fácil, é só diminuir o tamanho do L menos o L0. Então é o ΔL, tá? É isso aqui. Outra maneira de eu calcular esse ΔL é essa equação. Onde aqui tem o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura. E variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Ok? O pessoal confunde muito o que é esse coeficiente de dilatação linear. Vou explicar aqui para vocês. Vou pegar um exemplo aqui. Coeficiente de dilatação linear. E aqui tem alguns exemplos. Então, de acordo com o material, aqui tem o coeficiente de dilatação linear. Então, vamos pegar o do alumínio aqui, que é 22 vezes 10 a menos 6, graus Celsius elevado a menos 1. Tá? Então, vou pegar ele aqui de exemplo. O que é esse graus Celsius elevado a menos 1? Isso aqui é dividir por graus Celsius. Tá? Se eu fizer essa multiplicação, fica 0,00022 por grau Celsius. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, um exemplo, se eu pegar uma barra de alumínio que ela tem 1 metro e aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, essa barra vai aumentar 0,00022 metros. Tá? Então, isso aqui seria o quanto esse material vai dilatar por cada grau Celsius, que aumenta ou diminui. Se diminuir, vai contrair. Se aumentar, se aumentar, vai dilatar. Ok? Então vamos
mais um exemplo aí. Vamos fazer um exemplo aqui que acho que fica mais claro. Uma barra apresenta 10 graus a 10 graus o comprimento de 90 metros, feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear vale 19 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, ou grau Celsius elevado a menos 1. A barra é aquecida até 20 graus Celsius. Então, pede. Primeiro, aqui é a dilatação ocorrida, depois aqui é o comprimento final da barra. Então, facilitar aqui, eu já coloquei os dados do problema aqui, que é o comprimento inicial, a temperatura inicial, a temperatura final e o coeficiente aqui. É 10 mesmo? Coloquei 10, é 19. Errei aqui na hora de digitar. Eu coloquei, depois eu mudo ali no problema, tá? Então, então aqui, ó, aqui tem a equação e a gente vai substituir os valores. Ó. Comprimento inicial é 90 metros, coeficiente de dilatação é 10 vezes 10 a menos 6, e aqui seria 10, delta T, que é a temperatura final menos inicial. Então, quando a gente faz essas contas, vai dar 9.000 vezes 10 a menos 6, ou metros, né? Ou 0,009 metros. Isso aqui dá 9 centímetros. Mas como ele deu em metros, você pode deixar a resposta já. Se você quiser deixar a resposta aqui, ó, já fica certo, tá? Pode deixar em função de potência de 10. Mas se quiser deixar assim também, pode deixar. Continuando aqui. Ele pediu também o quanto que mede essa barra no final da dilatação. Então vamos lá. Eu sei que ΔL é L final menos L0. Quando você isola o L0, fica comprimento inicial mais o tanto que ela dilatou. Então, se ela dilatou 9 centímetros, é só somar aqui, né? Então, quando a gente faz essa soma, 0,009 metros mais 90 metros vai dar 90,009 metros. Tá? Você consegue fazer aí calcular. Só um exemplo para ver como que você pode usar isso aí. Uma mensagem final do slide aqui, que é nosso colega de profissão, professor, pensando: será que os alunos estão fazendo as atividades? Então, é uma mensagem final. Então tá aí. Perguntas, Laura? Não, Tá tranquilo? tá. Então, deixa eu só interromper essa gravação.